Olá, boa noite a todos. Hoje a live com a doutora Ludmila Lins Grilo. Vamos falar sobre ativismo judicial, sobre todo tipo de ativismo. Vou perguntar para ela um pouco dessa descoberta dela, né, de que aquilo tudo que ela estava estudando era só para passar em concurso mesmo. Isso que eu quero, esse é meu interesse, é isso que eu quero saber, exatamente para poder traçar uma linha entre todos nós que estudamos, né, no direito e mesmo fora do direito, né, como que a gente conseguiu girar a chave, né, como é que a gente descobriu e como que a partir dali nós nos guiamos para escapar, né, de toda essa doutrinação ideológica. Eu estou esperando ela entrar, ela já estava disponível. Deixa eu desligar aqui esse outro telefone. Eu não estou vendo aqui os pedidos. Convide para participar. Deixa eu procurar aqui Ludmila. Convidar. Pronto. Ver que tudo que estava faltando era isso, um convite. Boa noite aí para o meu grande colega do Ministério Público. Ah, olá, doutora. Olá! Tudo bem? Tudo bem, Kleber? Tá me ouvindo? Beleza? Tudo bem, Tô eu ouvindo. estava conversando. Estou te ouvindo perfeitamente. Eu estava conversando agora com o Leonardo Jardim, né? E aí falei Ah, o para ele. Léo, é fera. Não, para mim ele é Leonardo Jardim. Para mim ele é Leonardo Jardim. Aí eu cheguei para ele e falei assim: ó, você me dá licença, me desculpe, mas eu tenho uma live agora com a doutora Ludmila e tal. Ele, com a doutora Ludmila? Peraí que eu vou assistir também. Ele tá aí assistindo. Pô, cara, tu não vai ficar me chamando de doutora na live, né, bicho? Pô, De chega jeito de nenhum, doutora por hoje, cara. até porque somos, enfim. Eu me lembro que a primeira vez que eu a ouvi realmente, né, que eu soube alguma coisa de você, foi uma entrevista que você deu para o Senso em Comum, do Flávio Morgenstern, Aham. né, que inclusive vamos fazer uma live em breve, sobre o juiz de... Aquele primeiro juiz, não é juiz de Juiz de garantias, garantias? não, aquele que já colocaram, aquele que é lá só para saber se o preso foi bem tratado. Ué, é audiência de Aquele juízo do custódia. preso. A audiência de custódia, não é juiz de custódia, a audiência de custódia. Foi ali, aí você contou a sua história lá, falou de olaria, falou de um monte de coisa Eu lá, e a falei gente... isso na live com. Foi um podcast, de repente. Foi Isso, podcast, foi um né? podcast. Não foi uma live, foi um podcast do Senso Comum de 1 hora e meia, uma coisa assim. Ah, deve ter sido uma que eu fiz em 2020, em meados de 2020. Não, 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 meados de 2000, 2019. 2019. Eu 2019. lembro porque eu era procurador em Angra dos Reis, então toda semana eu descia, eu moro em Volta Redonda, né, atualmente, né? E aí, enfim, toda semana eu ia e voltava para Angra dos Reis, né? E aí, com isso, eu tinha muito tempo para ouvir podcast. Aham. Pois é, a Aí, estrada é onde a gente escuta podcast, escuta audiobook, coloca em dia live. É assim, estrada é bom para isso. é muito bom mesmo. Mas então, doutora não, Ludmila, eu tenho uma primeira, eu queria já fazer uma pergunta já, assim, porque eu acho que eu acompanhei bastante do seu histórico lá, né, de como você começou os estudos para juíza, e aí, no meio do caminho, descobriu que tinha nada, e aí depois foi lá e estudou com o Olavo de Carvalho, leu livros e tudo mais. E é algo mais ou menos parecido comigo, porque eu decidi ser procurador da República. Eu decidi ser do Ministério Público muito novo, com 13 anos de idade, né? E comecei a estudar direito para concurso público de juiz, procurador, com 17 anos. E aí, em um momento, virou a chave que tudo aquilo que eu estava aprendendo não era conhecimento de verdade, né? E aí eu vi isso que acontece com muitas pessoas, né? A pessoa está ali estudando para concurso e tudo mais, e a grande maioria sucumbe, né? A grande maioria passa por aquele processo que o Maquiavel
que o Bernardin descreve no Maquiavel Pedagogo, né? E outros livros também que tem sobre isso, né, sucumbem a esse processo de ensino universitário, escola, vestibular e depois concurso público e saem com realidade, no fim das contas, completamente desconectados da realidade. Né? E enquanto isso, há outras pessoas que no meio do caminho alguma coisa acontece que a pessoa finca a sua inteligência na realidade. Né? Ele descobre que aquilo que ele está estudando, né, é só boa parte daquilo, né, é só um faz de conta. Aí eu queria lhe perguntar, que momento foi esse? O que foi que aconteceu? E o que você fez a partir daí para filtrar ou para ressignificar, pessoal, palavrinha que eles gostam, né? Aham. Ressignificar tudo que você tinha aprendido. Olha, durante a faculdade, era menina nova, né? Eu não tinha essa percepção das coisas. Qualquer coisa que o professor falasse ali para mim estava tudo bem, né? Eu não tinha esse senso crítico. Então eu passei pela minha faculdade totalmente incólume. O pessoal sempre fala assim para mim: "Ah, Ludmila, você deve ter sofrido tanto na sua faculdade comunistas". E o pessoal do Grêmio, o pessoal com a camisa do Che Guevara, eu falo: "Olha só, não sofri". Eu acho que, não sei se sou eu ou se é você que tá com a internet meio instável. Bom, enfim. Então, eu passei pela faculdade assim. Eu não enxergava grandes problemas. Agora, o meu primeiro insight que eu tive de que eu tinha um pensamento que não correspondia muito ao pensamento majoritário da academia, dos estudantes e tudo mais, foi ainda durante a faculdade, pela leitura, você não vai acreditar, pela leitura dos artigos na revista Veja, do Diogo Mainardi. E isso foi ainda durante a faculdade. Eu via que aquele cara, na época, falava coisas que para mim faziam muito sentido. Eu Uhum. falei, poxa, mas eu não sabia que ele era um cara odiado, nem sabia que era direita e esquerda. Simplesmente eu chegava na biblioteca cedo, porque o horário eu trabalhava até as 4 da tarde. Eu trabalhava de 8 às 4 no hospital lá perto na Mangueira, né, no Rio, do lado ali do Morro da Mangueira, hospital chamado Barata Ribeiro. Então eu trabalhava de 8 da manhã às 4 da tarde e eu pegava na faculdade às 6. Então, aí eu pegava o ônibus, o 474 ali no Jacaré, e 474, né? Quem conhece aí, é a 474, acho que Nossa, o 455 passava aqueles ônibus ali, eu chegava na faculdade e tal. E eu chegava um pouco cedo, ia para a biblioteca e sempre tinha ali umas revistas e tal, às vezes eu ficava passando tempo lendo revista. Eu torcia para ter a revista Veja para ler a coluna do Diogo Mainardi. E até que um dia, na aula, assim, naqueles intervalos de aula, eu estava sentada e eu vi um grupinho daquele pessoal do Grêmio Estudantil, camisa de Che Guevara, tal, que naquela época para mim não fazia o menor sentido, assim, eu não era nem contra nem a favor, muito antes, pelo muito pelo contrário, contrário. sabe? Para mim não Queria tinha viver a significado vida, né? nenhum. Queria cuidar da É, sua vida. seguia reto. Aí eu estava sentada esperando a aula e um grupinho desses ali do lado conversando, né? Do meu lado eu estava escutando a conversa. E eles começaram a falar, não, porque aquele Diogo Mainardi, ele só fala bosta, e não sei o quê, e aquele cara assim, é maluco. E eu fiquei, assim, eu não falei nada, eu fiquei prestando atenção naquela conversa. Eu pensei, poxa, eles estão falando mal do cara que eu gosto de ler na revista Veja. Poxa, então que eles nunca saibam que eu gosto desse cara, se eu gosto de ler o que esse cara escreve. Tudo bem, nada a ver com o que ele se transformou hoje, né? Hoje em dia é outra coisa. Mas naquela época, no início dos anos 2000, pô, era o cara. Aí, ali naquele Minha momento, esposa até me deu um livro dele, que o Lula é minha anta. minha Ela me deu anta, um livro na sim, época, que ele fez sim, aquela coletânea de artigos dele. justamente. Então, no início dos anos 2000, o Diogo Mainardi ainda não era esse Diogo Mainardi que a gente está vendo hoje, né? Era totalmente diferente. Então, ali naquele momento, eu vi que alguma coisa estava desconectada. Falei, poxa, pô, que esse pessoal então não sabe que eu penso assim, né? Aquela menina tal, novinha, 20 e poucos anos. E eu passei a prestar atenção nisso, aí veio o referendo das armas. Aí vi aquele.
né, aquele palavrório todo de pacifismo, diga não às armas, abrace uma árvore, cante Imagine, aquela coisa toda. E eu pensava, pô, eu não estou concordando com isso. E assim, Eu já eu não era tinha totalmente red ideia. pilado nessa Você época. já era red Eu já era pilado? Então, totalmente. eu não era, eu Diogo não Mainardi era. já foi um novo momento. Porque assim, você falou, olha só que coincidência. Você trabalhava na Mangueira, né? Uhum. Você sabe, perto da Mangueira você tem algumas delegacias ali, né? 17ª, 18ª, 20ª DP. Por isso Meu que é bom primeiro a cargo conversa entre cariocas, que a gente vai se flui entendendo, bem, assim, até a questão dos bairros e tal. A gente tá em casa, beleza, perfeitamente. beleza. Estou ouvindo você falar aí, eu peguei muito o 474, 455, porque eu morava em Copacabana, né? E trabalhava. Trabalhei, o primeiro lugar que eu trabalhei foi a 20ª DP, como escrivão de polícia, oficial de cartório policial civil, que a gente chama no Uhum. Rio, né? Com 19 anos, eu sou emancipado. Pelo antigo Código Civil, eu fui emancipado. Ah, Então, sim. eu trabalhava na 20ª DP, então eu já sabia tudo de Foucault na época, já sabia, já era bem progressista, mas aí alguma coisa deu errado, porque eu falei assim, poxa, o bandido tem o direito de me roubar e me matar e fazer tudo porque ele é um oprimido. Mas peraí, eu sendo policial, eu também posso matar ele, ué. Também posso matar assim, bom, né? Numa situação eu também tenho, também está certo eu fazer o meu trabalho e prender ele e tudo mais. Eu ainda ficava assim, bom, tem dois lados, né? Mas não tem jeito, você na polícia acaba tendo um choque de realidade que não. A pessoa tem que estar muito desconectada da realidade para estar na polícia e continuar com esse tipo de pensamento relativista de que a vida dele, policial, que está servindo à sociedade, tem o mesmo valor que a vida do criminoso que está ali para matar, para roubar e tudo mais, e que você vê na realidade do Rio de Janeiro, né, em uma imensa maioria na imensa maioria dos pobres que estão nas favelas, são pessoas que querem viver corretamente, que querem trabalhar e tudo mais, e é uma minoria, justamente, que quer essa vida de luxo, né, de lucro fácil, né, que agora tão enaltecida pelo nosso maravilhoso funk, né, que antigamente era proibidão e que agora está em todas, né? Mas, além dessa virada de chave da realidade, eu tenho um grande amigo que hoje é professor de filosofia na Universidade de Bar-Ilan, em Israel, que naquela época, né, a gente tinha 20 anos de idade, ele pegou Michel Foucault, pegou toda a teoria relativista, né, que é a base do Michel Foucault, e destruiu em meia hora de conversa comigo, né? Aí dali para frente eu falei, olha, o relativismo está errado, não tem isso de relativismo, né? Aí eu comecei a ler tudo que eu lia e ler a própria realidade, obviamente, tentando essa unificação, né? E aí, a partir daí, obviamente, veio Olavo de Carvalho, né? Ler tudo de Olavo de Carvalho. Depois apareceu o Diogo Mainardi, né? Enfim, e trabalhando por ali, né? Quando chegou o referendo das armas, eu trabalhava no Tribunal Regional Eleitoral, em zona eleitoral. Eu Uhum. fiz o referendo das armas, pessoalmente. Pode crer, pode crer. Nessa época eu trabalhava no Ministério Público do Rio de Janeiro. Trabalhava em Nova Iguaçu. Trabalhava em Nova Iguaçu. Aí eu lembro disso, né? Referendo das armas e tal. Eu falei, pô, alguma coisa aqui, algo de errado não está certo. Tá todo mundo aqui falando nessa parada de diga não às armas e tal. E ali eu tava com a minha opiniãozinha. Eu pensei, pô, será que eu tô tão errada assim? Eu acho que as pessoas têm o direito, né, de se defender. Quer dizer, tô vendo a arma na mão de tudo quanto é bandido. E, pô, eu não posso me defender, é só o bandido que pode ter arma. E ali eu não tinha pensamento direita e esquerda, nem sabia o que era direita e esquerda. Eu não era red pilada que nem você. Eu red pilei tarde. Então eu falei, pô, tem Não, uma mas você coisa estava errada aqui. vendo. Você Mas eu falou estava perfeito. Eu vendo. estava vendo. Entendeu? Era Você estava isso que os fazendo o meus caminho olhos estavam oposto. vendo. Isso. Você fazia o caminho oposto. Você não lia a realidade com base nas ideologias dos livros. Você via os discursos com base na realidade que você via, né? Exatamente, exatamente. É aquela coisa do comediante Groucho Marx, né? Você prefere acreditar em mim ou em seus próprios olhos? Então, desde aquela época, eu era boba, tal, inocente nessa questão aí de manipulações, tal, mas eu me recusei a enxergar o que os outros estavam enxergando, querendo enxergar por mim. Eu me recusei, eu falei, não, eu vou enxergar o que os meus olhos estão vendo. Então, só alguns anos depois é que eu fui entender tudo isso que estava acontecendo.
Então, a mesma coisa, por exemplo, opinião relativa a cotas raciais. Eu mesmo antes de entender tudo isso, ainda na época da faculdade e tal, eu era contrária a cotas raciais. Mas eu não tinha as opiniões embasadas que eu tenho hoje. Era tudo meio que no Thomas sentimento, Sowell. assim. Não. Era no sentimento. Eu falava, poxa, eu não tô vendo sentido nisso. Foi mal. Mas eu não tô vendo sentido nisso, não. Acho isso até algo, né, que ofende, né? Mas aí eu via todo mundo comentando, não, cota para lá, cota para cá. E eu ficava, pô, será que tem alguma coisa É, errada comigo? Né? vamos filtrar a Anos depois é que eu realidade. fui entender. Eu estudei, assim, eu vou te dizer, eu nunca li um livro, eu sei que tem o livro do Thomas Sowell, Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, até o livro dele aqui, né? Não Também li tem. ainda, mas eu não li ainda, assumo. Qual que é a questão da experiência? Eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Quem conhece Copacabana, por exemplo, sabe que tem o Lido, aquela praça do Lido, ali tem uma escola Roma, no meio da praça, né? Eu estudei naquela outra escola do lado do Copacabana Palace, ali, que fica na Avenida Atlântica, Cícero Pena, uma escola municipal ali, uma outra também ali. Eu estudei a vida inteira em escolas públicas. Aí eu via, poxa, é, mas será então que os meus colegas que têm tantas dificuldades e tudo mais, é porque eles são negros? Ou eles são negros em sua maioria? Eu não via essa diferenciação. Né? Eu via colegas mais pobres, pessoas mais pobres com mais dificuldade, tudo mais, de conseguir oportunidades e tudo mais, mas eu não conseguia ver essa distinção entre negros. Então eu pensava comigo, né? Não fazia grandes reflexões, mas eu pensava, ora, eu até entendo que isso seja feito uma cota social. Faz algum sentido para mim, né? Que existe uma cota social. E até criaram, uma certa época criaram, não, cota social. A pessoa que fez primeiro e segundo grau inteiro em escolas públicas, né, faz jus à cota social para entrar em universidades públicas. Né? Faz mais sentido do que essa situação divisiva, né, que é utilizada como uma bandeira ideológica mesmo, que a gente sabe, né? Depois a gente acaba descobrindo que essas bandeiras são todas levantadas não a favor dos negros, não a favor de gays ou outras minorias que sejam, né? A causa não é a causa é a revolução, né? A gente vê que é tudo isso, é tudo uma questão de poder. Eles não estão realmente preocupados com a situação deles mesmos, né? Pois é, pois é. E é legal que a gente está tendo essa conversa e o pessoal tá. A gente meio que dá um testemunho assim de que nem sempre, né? Não é desde sempre que a gente enxerga essas coisas com tamanha clareza. A gente vai construindo o nosso pensamento crítico, né, com o passar dos anos. Então, porém, existe um núcleo duro dentro da gente, né, algo que a gente não precisa ser um intelectual, a gente não precisa ser um grande estudioso para ter certos conceitos, certos entendimentos sobre coisas fundamentais da vida. Então, assim como eu ainda menina, boba, tal, eu já tinha esses posicionamentos, mas totalmente, né, alheia a essas questões políticas, tal, existia algo em mim, um núcleo duro, algo essencial, fundamental dentro de mim, que já me apontava o caminho correto. Então, daí surge, né, aquelas questões que a gente ouve falar a respeito de direito natural, né? Tem certas coisas fundamentais dentro do ser humano que não precisam nem ser explicadas, já estão ali, já nascem ali. São coisas que não foram fabricadas, não foram artificialmente colocadas dentro de mim. E isso só acontece quando você respeita, né, totalmente a verdade do que os seus olhos veem, a verdade do que você está sentindo, sem a menor necessidade de querer ser inserido em grupinhos. A partir do momento que você tem necessidade de ser inserido no grupinho, você já vai dar uma corrompida nos teus valores. Você vai acabar se curvando para algumas coisas que você não acredita, para algumas coisas que estão, né, fora realmente do teu ambiente. Então você acaba corrompendo um pouco a tua personalidade, corrompendo o ciclo moral. Então a gente vê como essa verdade que a gente deve buscar, ela é tão importante, porque isso vai independer de cultura, de quantos livros você leu, né, de quantas línguas você sabe falar. Isso é uma questão absolutamente fundamental do estatuto humano. Essa sua observação é perfeita, né? Por dois motivos. Né? O primeiro
duas situações completamente opostas que eu vejo, né? A primeira, é a minha situação, né? Eu não tenho tanta leitura na parte jurídica de direito natural, ou seja, coisas contrárias ao pensamento vigente no direito brasileiro. E as pessoas sempre me perguntam de onde você tirou tudo isso que você está dizendo, que é completamente alinhado com o que eu estou vendo, com o que os meus olhos estão vendo. Por favor, recomende-me livros que se oponham a essa visão garantista, que se oponham a essa visão neoconstitucionalista, que se oponham a isso. E no livro de direito natural fala assim, pessoal, não é assim que eu trabalho. Eu construí, é isso que você falou, eu construí durante anos todo o meu conhecimento, sim, com base em livros de direito também, mas muito dele através de uma visão unificadora, né, que filósofo é aquele que tem a unidade da consciência, a unidade de pensamento e vice-versa. Né? Então, eu tento unificar tudo isso. Né? Eu não posso ter um conhecimento que seja algo que eu possa sirva apenas para eu responder numa prova, que sirva apenas para eu utilizar numa manifestação do Ministério Público. Não, de modo algum. Né? E baseados naquilo tudo que eu vivi. Né? Como eu lhe disse, eu fui um pouco red pilado pelo próprio contato com a realidade. Né? Então é a unidade de pensamento, a unidade do todo, né? Pensando aqui na unidade do ser, aqui do Lavelle. E de outro lado, essa semana mesmo... Kleber, rapidinho, vai falando aí, eu vou só abrir o portão aqui, mas eu tô te escutando, rapidinho. Vai falando tá, okay. aí. Aí, complementando, essa semana apareceu uma seguidora com uma pergunta dizendo que ela participou de um círculo de leituras filosóficas durante 13 anos, em francês, e não conseguiu perceber absolutamente nada daquilo que eu estava falando de Michel Foucault, né, do Deleuze, né, a questão do relativismo, a questão do relativismo relacionado à pedofilia que eles defendiam. Nada disso jamais passou pela cabeça dela, jamais tinha percebido isso. Né? Então, a capacidade que as pessoas têm de fazer estudos de filosofia, né, ou de qualquer coisa, não é só filosofia, direito também, né? Estudos de qualquer coisa, supostamente aprofundados e extensos e tudo mais, e no fim das contas, estar apenas ficando cada vez mais burro. Está virando um jumento letrado, né? Um jumento carregado de livros. A pessoa não tem noção de que tudo aquilo ali tem que estar ancorado na realidade. Alguém está pedindo para jogar no YouTube. Se eu conseguir salvar a live ao final, eu vou jogar para o YouTube, sim. Dá boas-vindas também o Braz Oscar, que é do grupo aí da Origem das Ideias, do evento que a gente vai participar, fazer no dia 2 a dia 5. Apareceu aí já, né, meu grande companheiro, junto com o Ricardo Granks, nesse projeto para ensinar as pessoas a estudar ancorado na realidade, né, blindar a inteligência dela dessas abstrações todas que a gente vê nos cursos de direito, nos cursos de ciências humanas, nas notícias de jornal, né? Porque a mídia quer você bem burrinho, né? Então, fazem todo tipo de manipulação da linguagem e que se você não tiver um pensamento ancorado na realidade, você cai. Não tem jeito. Foi mal aí, foi mal aí. Agora sozinha a gente aproveitou para pegar um vinho? Pois é, não, nem tô bebendo essa semana. Não, mas essa live de hoje era boa demais para eu deixar de tomar um vinhozinho do Porto. Pois é, não, essa live, mas conversa assim, seria ótimo, seria ótimo. Eu tomei o remédio, a minha médica falou que eu não posso beber essa semana, então, enfim, senão eu te acompanhava aí. Tem que trocar de médico. Não, o pior é que a minha médica, ela fala que é bom, assim, tomar um cálice de vinho todo dia e tal. Ela diz que é bom. Eu que tenho que trocar de médico, então. Eu tenho que ir nesse médico. Aliás, eu tenho que levar a minha esposa nessa médica para ela conversar com a médica e aí eu tomar o cálice de vinho diariamente. Mas, enfim, onde estávamos? Estava falando aí da filosofia, tudo mais. Sim. Eu estava comentando desse declínio todo, né, também de todas as ciências, né, humanas, né, e como a gente precisa dessa visão de unidade e estar ancorado na realidade para não cair nisso tudo, né. E, bom, todo mundo fica falando aí, perguntando todo dia, né, quais são os nossos posicionamentos do dia
sobre o que está acontecendo no direito brasileiro, né? Sendo que a gente vê que a maior importância mesmo neste momento é da base, né? Porque tá todo mundo sem base nenhuma, né? Todo mundo cresceu sem base de estudos, né? As pessoas não sabem a diferença entre estudar e efetivamente conhecer alguma coisa, né? Nós somos grandes exemplos disso, né? Eles confundem, inclusive, estudo para concurso com uma verdadeira vida intelectual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso aí é uma das grandes críticas que eu faço. O pessoal que passa em concurso, aí fica se achando gostosão intelectual, entendeu? Fica se achando, eu sou o cara. Não, meu amigo, você só foi bem sucedido em cumprir uma etapa burocrática. Você foi sucedido em decorar algumas matérias, você aprendeu uma coisa ou outra, claro, também você não vai passar no concurso sendo um burro. De fato, você aprendeu bastante coisa passando no concurso e tal, mas você aprendeu bastante coisa relacionada ao direito. E as outras disciplinas da vida? E a filosofia, e a música, as artes, né? E as outras coisas, você sabe? A geopolítica. Então, assim, a pessoa passa no concurso, fica se achando gostosão intelectual, e, meu amigo, a única coisa que você aprendeu, e assim, nem é tão garantido que você tenha aprendido tão bem assim, é o direito. Só isso. E o direito é uma parcela mínima do universo de conhecimento que a gente tem à disposição aí para desbravar. É só uma parcela mínima. Então o sujeito fica se achando ali o bam, bam, bam. Aí o cara se agarra aquele dia da posse, né? O dia da posse, beleza. É um dia que você vai comemorar, tal. Tô dizendo que isso não é para comemorar, é para comemorar, é um grande feito, realmente. Mas Tá com salário passou daquilo ali, garantido, cara, salário garantido, trabalho tal, garantido. beleza. Né? Você teve um sucesso na vida, tá? Isso é um sucesso na vida, você teve um sucesso, beleza, parabéns. Mas, cara, para de se agarrar a esse breve momento de vitória para o resto da sua vida. É isso que eu falo para os meus seguidores, para os meus alunos, especialmente para os concurseiros. Falo, olha, não pense que você vai passar no concurso e você está automaticamente investido da autoridade de um oráculo, de um grande sábio. Não é, você simplesmente foi bem sucedido em cumprir aquela etapa burocrática tal. Beleza, parabéns, realmente você conseguiu algo muito difícil na sua vida. Você foi bem sucedido nisso. Mas assim, agora desapega disso. Vai correr atrás das outras coisas, que foi o que eu fiz. Né? Todo mundo pensa, como que você fez faculdade e você era Olavete e tal. Meu amigo, eu conheci o Olavo de Carvalho algumas semanas depois de eu ter sido aprovada na magistratura. Depois, eu passei no concurso sem conhecer o professor Olavo. Eu já tinha ouvido falar nesse nome. Tem um professor chamado Olavo de Carvalho e tal. Beleza, mas eu nunca li nada dele. Então, só depois que eu passei no concurso é que eu me interessei e tal. Vi uma treta lá que ele estava tendo com o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino eu já conhecia do Jornal Globo. Eu lia de vez em quando o Jornal Globo. Ele era colunista do Globo. Eu gostava do que ele escrevia. Eu pensei, bom, se esse tal de professor Olavo tá discutindo com o Constantino, que é o cara que eu gosto, então, esse Olavo, ele não deve escrever boa coisa, né? Mas antes de eu falar mal desse cara, deixa eu ler o que ele escreveu. Então, eu fiz o que quase ninguém faz. Eu fui correr atrás do que o cara escrevia. Porque as pessoas gostam de falar mal do que não sabem, né? Com base no ouvir dizer. Né? É o mexerico, é a fofoca. Então, a pessoa, né, com esse ímpeto fofoqueiro, a pessoa ouviu falar mal, se o cara que eu gosto tá brigando com esse, então significa que esse não deve ser boa gente. E aí a pessoa vai vivendo de associações e vai falando do que não sabe. De torcida. Né? De torcida. Felizmente eu não incorri nessa. Eu fui correr atrás de saber quem era o Olavo, o que ele escrevia, para saber se eu poderia falar mal dele ou não, se eu poderia falar bem dele ou não. Eu tinha que saber quem era. Eu não entro nessa de fofoquismo cultural. Então eu corri atrás, eu li um texto, eu falei, bicho, isso é bom. Aí li o segundo texto, Não dá Quando eu para li o refutar. terceiro, eu falei, peraí, por que esses caras estão brigando? É. O que é isso, cara? E dali eu comecei a devorar todos aqueles textos do site do Seminário de Filosofia. E mais ou menos uns 2 anos depois, do site olavoscarvalho.org. É olavoscarvalho.org. aquele Que tem os Sapiência artigos dele. não autem malícia. Ah, tá. É porque esse é mais É do novo. É o do seminário. seminário mesmo. É Eu o do nem sabia que seminário. tinha artigo lá.
Tem, Eu nem sabia que tem. tinha artigo lá. Você acha tudo quanto é artigo lá. E eu Ah, comecei a comer aquele negócio. Eu falei, bicho, se abriu o mundo pra mim. Eu falei, peraí, eu sou uma ignorante, cara. Falei, pô, felizmente eu conheci esse professor. Vamos começar, então, a descobrir coisas novas. Então, felizmente, eu não me agarrei naquela soberba do cargo. Ah, eu sou a gostosona intelectual. Naquele momento, eu assumi para mim mesma. Eu não sei nada. Né? Tudo que eu sei Sócrates. é um pouco de direito, eu só sei que nada sei, exatamente. Eu falei, bom, o que eu sei é um pouco de direito, que foi suficiente para passar no concurso, mas tem um mundo aqui para desbravar. Então, vamos embora. Né? Então, quando você se agarra à soberba, aquilo ali te impede de conhecer coisas novas. Por quê? Você vê um mundo desconhecido na tua frente, então você fica de frente à tua ignorância. A tua ignorância parece que se abate ali e você não consegue evitar que aquela imagem, daquela sensação de ignorância apareça na tua frente e você quer evitar aquilo a qualquer custo. Então, o que você faz para evitar de se ver como ignorante? Você nega aquilo tudo que apareceu para você. Então, é o que o pessoal faz com É o uma professor Olavo. decisão. É uma decisão, não decidir que não dá, que isso aí está errado e ponto. As pessoas decidem isso, né? Elas não conseguem explicar, né? Eu brinco que, até por uma experiência pessoal com uma amiga, que o ateísmo também é uma situação semelhante, né? Eu fui agnóstico durante muitos anos e depois me converti, me reconverti. Mas eu achei engraçado que uma amiga minha citando Nietzsche, né? Uma pessoa muito culta ela, citando Nietzsche, falou assim: não, eu vou parar com esse negócio de adorar a interrogação universal. Né? A pessoa decide ser ateia, a pessoa decide negar buscar o conhecimento, a pessoa decide negar entender se refazer os passos de quem ela está atacando para ver se aquilo que ele está dizendo tem fundamento na realidade ou não, né? Se tem fundamento ou não. E com relação ao pessoal dos cargos, né? Isso é muito engraçado porque tem dois grupos que são, não sei, não dá para dizer qual que é o pior. Né? O primeiro é esse mesmo que você disse, né? O pessoal que passa e fala assim, não, agora eu sou Deus, eu não preciso mais estudar nunca mais. E aí se faz um invólucro da própria ignorância e aí não estuda nada, nem direito, nem música, nada. A pessoa é algo assim, agora eu posso curtir a vida, me É, aposentei. eu já tenho E título, eu já já tenho o tem o rótulo título, que já sou me. doutor. É, já sou doutor, não preciso fazer mais nada. É. E tem um outro grupo que talvez seja pior, aquele pessoal, né, do imbecil coletivo, né? Pessoas aparentemente inteligentes que se reúnem para emburrecerem-se a si próprios. Para E aí fazem imbecilizarem-se mestrado, umas às outras. isso, e fazem mestrado, doutorado, e conseguem ficar cada vez mais burras. Eu, de vez em quando, É, eu pego. é isso. Não, de vez em quando eu realmente, o bom do Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal, é que eu tenho um pouco mais de liberdade. Então, de vez em quando eu pego um professor desses, PhD, de Universidade Federal, pego o artigo da pessoa, jogo no Story e, ó, vamos ver como ele está completamente errado. E eu não estou nem falando de direito. E começa a esculhambar. Uhum. Eu nem encosto no direito. O cara é doutor, ele está completamente desconectado da realidade. Doutor em Direito Constitucional, professor de universidade pública, sabe nada de nada, né? Sabe só meia dúzia de chavões, só sabe repetir chavões. E a gente que fez faculdade, se a gente for minimamente honesto, né, minimamente honesto, a gente tem que reconhecer o seguinte: qualquer um se forma, meu amigo. Qualquer um se forma. Quem fez faculdade sabe do que eu estou falando. Qualquer É. um entrou na faculdade e tal, fez ali a provinha, estudou de véspera tal. Você vai se formar, meu amigo, você vai se formar. E isso não significa rigorosamente nada. Só que as pessoas, como elas são vazias, como elas de fato não são nada, elas se agarram loucamente a esse título. Ai, o meu diploma. O meu diploma, vou pendurar o diploma na parede, é o que eu chamo de diploma, a cultura do diploma paredismo, né? É o sujeito que cola o diploma na parede e aquilo ali para ele é uma chancela, né, de garantia de intelecto íntegro. Então, é lamentável, né? É uma coisa lamentável. Né? O sujeito fica ali amarrado, né, a um diploma com uma tábua de salvação, porque ele sabe lá no íntimo dele que ele é uma farsa. Ele sabe. Só que aquele diploma, ele se agarra ali, porque aquilo ali é a aparência do que ele gostaria de ser, mas na essência dele ele não é.
Então, ele se agarra a um título honorífico, ele se agarra a um papel, a uma chancela, a um selo dado pelo Estado por um outro burocrata que ele nem conhece direito. Então, ele se agarra naquilo ali para tentar provar alguma coisa para o mundo, que é o que o professor Olavo chama de cultura do fingimento. Então, essa coisa do diploma, não estou dizendo que é importante, né? Seria muito bom que nas faculdades a gente, né, aprendesse as coisas que a gente precisa, querendo ou não, Seria são melhor. ambientes culturais, só que são ambientes culturais que, de uns tempos para cá, eles foram totalmente dominados pela ideologia. Então, a habilidade que a gente vai precisar ter hoje, né, hoje mais do que na época em que a gente fez a faculdade, né, os estudantes de hoje eles vão ter que ter uma habilidade que nós não tínhamos, né, a gente nem pensava nisso na nossa época. É essa habilidade de saber desviar das flechas ideológicas que o teu professor vai te lançar durante a aula. As flechas ideológicas que o teu professor militante vai lançar contra você durante as aulas. Porque os professores, eles não estão dando aula. Em geral, eles estão militando, fazendo militância política. Então, é essencial que os estudantes de hoje, mais do que nunca, eles tenham um estofo intelectual, tenham uma capacidade de visão, de enxergar quando a aula deixou de ser uma aula e passou a ser um palanque político. Então, essa é uma habilidade que a gente não pensava na nossa época, isso não estava em voga, mas hoje está. Então, hoje o estudante ele vai ter que ter essa habilidade aí, e veja bem, isso está fora do direito. Isso é algo que não se aprende em nenhuma disciplina do direito. Isso se aprende estudando antropologia, sociologia, filosofia, outras coisas, ciência política. Isso está fora do direito. Então, se o sujeito acha que ele vai passar num concursinho e vai estar sabendo tudo, você só sabe uma parte das coisas, meu amigo. Ainda tem um mundo de coisas para você aprender. E se você ficar circunscrito ali só ao direito, você vai ser engolido pelo mecanismo. Você vai ser usado, chamado idiota útil. Você vai ser um idiota útil, que segundo o professor Olavo, é o sujeito que não sabe que é idiota e muito menos quem o utiliza. É isso que você vai ser. Se você ficar falando para o pessoal que está assistindo aí, os seguidores, se você ficar apenas agarrado àquele diploma de direito como uma tábua de salvação intelectual. Não é tábua de salvação de nada. A pessoa nem ganha um salário melhor porque tem um diploma na parede, né? Enfim, pelo menos não no direito, né? O cara ainda tem que passar na prova da ordem, ainda tem que passar em algum concurso, né? E engraçado que Tábua de você falou na salvação nossa. moral. Tábua de salvação Ah, sim, não, moral. é tábua de salvação moral, né? Ele acha que, bom, já provei alguma coisa para Já alguém, provei né? ao mundo, é. A minha sorte é que eu fui. Depois que eu me formei, eu já tinha lido muita coisa do Olavo, já tinha lido todos os artigos no site antigo, olavodescarvalho.org, né? Já, tipo, tava nem aí para a teoria do medalhão, né? Para título honorífico, nada. E aí, em um determinado momento da minha carreira de procurador da República, me chamaram para fazer um mestrado na Universidade Federal, né? Eu achei meio estranho isso, né? Por vários motivos que eu não vou falar aqui, mas é assim, ah, não, poxa, disseram que você é meio intelectual, não quer fazer um mestrado na Federal, não, aqui, de filosofia e tal. Eu falei, pô, interessante. Aí eu comprei o livro da pessoa que estava me convidando. Na verdade, quem me chamou era a pessoa que tinha publicado o livro, eu comprei o livro de filosofia dela. Eu falei, deixa eu ler o livro dela antes. Gente, eu não consegui passar do primeiro capítulo do livro. Assim, eu vou ficar burro, sem retorno. A pessoa dizia que sofá continha o conhecimento, né? Confundia a coisa com o conhecimento contido na coisa, né? Assim, várias confusões primárias de que alguém que já tinha feito alguns anos do curso online de filosofia, já tinha lido muitos livros de filosofia, metafísica de Aristóteles, jamais cairia naquilo. Eu falei, não, obrigado, Uhum. eu prefiro continuar só com a minha pós-zinha, porque eu tenho pós para poder dar aula. Só por isso. Kleber, por que você tem pós? Porque precisa de pós para dar aula. Então, eu já fui professor Só de isso. universidade, então para isso. Então, eu tenho a minha pós lá, feito lá junto, numa faculdade dessas que se juntou junto com um cursinho que eu fazia. Pronto, resolvi o meu problema. Então, enquanto não surgiu uma oportunidade de fazer um mestrado, doutorado em que eu vai efetivamente estudar alguma coisa e produzir um conteúdo, é por que raios eu perderia o meu tempo fazendo ou uma pós, ou um doutorado, né, um mestrado, doutorado, ou então fazendo uma outra universidade, né? Eu gosto muito de filosofia, mas
De que adianta eu entrar numa universidade qualquer de filosofia só para ter o título? Ah, não, agora eu posso dizer que sou filósofo. Pois é, você vai entrar ali para entrar no clubinho, né? Para receber os aplausos. Para Oh, receber os ele aplausos. tem um diploma de filósofo. É lamentável isso. Isso é lamentável, cara. E assim, eu fico pensando, hoje é raro a gente encontrar alguém assim que pense dessa forma, né? O pessoal dá um valor aos títulos. É uma coisa, é lamentável, que a gente vê que ali está todo mundo fingindo. Tá todo mundo fingindo. Né? O sujeito lê lá meia dúzia de livros, tal, escreve o artigo dele, escreve a dissertação, tal, faz umas citações lá, é aprovada, vem aqueles aplausos, e aí o imbecil coletivo vai lá e aplaude também, e entra nesse círculo, né? Entra nesse círculo. Aí esse cara que passou a vida toda fingindo, mas foi muito bem sucedido em cumprir etapas burocráticas, vem dizer que o Olavo não tem a quarta série e, portanto, não pode falar nada. Fico pensando a alucinação que esse homem vive, que essa pessoa vive, assim, o estado de letargia intelectual, de sonolência moral que essa pessoa vive e de soberba mesmo, em ser incapaz de enxergar a sua própria baixeza, a sua própria insignificância, ser incapaz de enxergar que passou a vida inteira fingindo para receber aplausos alheios e colocar o Olavo como alguém inferior a ele porque não tem um diploma. Como o Olavo cansou de falar, né? Ele falou, pô, eu não vou fazer a faculdade e tal, por que eu quereria que o fulano de tal, né, um esquerdista, um progressista tal, assine lá o meu diploma? O que essa pessoa pensa que Quem é é? essa pessoa para assinar meu diploma, né? É o que ele fala. Quem é essa pessoa para assinar meu diploma? Olha, Justamente. e o mundo dá voltas, né? O Olavo conta várias histórias de como o mundo dá voltas. Eu também já tive várias situações assim, de pessoas com grandes títulos e tudo mais, e que depois o mundo deu voltas, né? Não que eu tenha feito algo, né? Mas apenas notei. O meu professor, no primeiro período de faculdade, na minha época, a doutrinação já era pesada, tanto que eu sou quase que um especialista em Michel Foucault. Li vários livros dele, li o Vigiar e Punir umas 3 vezes já. Tem até vídeo meu no YouTube comentando coisas que eu concordo que estão lá no Vigiar e Punir, e na verdade formas jurídicas. Né? Uhum. Enfim. E aí, eu me recordo, até hoje, no primeiro semestre de Direito, o professor de Sociologia, e aí falando, né, que o marxismo é o único que fala a verdade das coisas, porque ele é o único que explica a superestrutura e a estrutura de tudo. Né? O marxismo ele é estrutural, ele não é uma mera superestrutura como o direito, que é manipulativo e tudo mais. Tudo é ideologia, menos o marxismo. Né? Ele denuncia. Aí o aluno virou e levantou: peraí, que isso? Por que todos os outros são ideologia? Começou a contestar, né? E eu, tipo, não estava entendendo nada, né? Porque era meu primeiro período de direito, né? Não tinha entrado na polícia ainda, não tinha meu primeiro contato com as ideologias ali, né? E aí foi engraçado, assim, uns 10 anos depois, um amigo meu, professor da Universidade Federal Fluminense, ele é doutor, pós-doutor, sei lá, né? Estava aplicando uma prova de concurso público para ser professor da UF em pedagogia. E aí quem se candidatou para fazer o concurso? Aquele professor. Aí esse meu amigo me mandou a prova e falou assim: poxa, me ajuda aqui. O cara tá recorrendo da prova, dizendo que eu corrigi errado. Eu dei 2 para ele na prova. Valia 10, ele deu 2. Eu fui corrigir a prova do cara. O cara, pós-doutor em pedagogia, sociologia com pedagogia, tudo misturado, né? Sério, eu comecei a contar os erros de português. Eu falei: olha, se fosse eu, ele ia sair devendo pro próximo concurso. Se fosse eu corrigindo essa prova, só pelos erros de português, o cara, eu acho que não conseguia escrever uma linha sem errar alguma coisa. E só que a gente chama de lacração, na época a gente não chamava de lacração, né? A gente chamava de slogan. Era só slogan. O cara botava só frases de efeito, frases de impacto. O cara não tinha conteúdo nenhum. Né? E, obviamente, tudo de esquerda, tudo de extrema esquerda, obviamente. Então, o que ele esperava? Ele esperava que, mostrando que ele era da panelinha, que ele era da patotinha, com todos aqueles slogans,
só por isso ele fosse aprovado. Mas não foi isso que aconteceu. Porque deu de cara com alguém que estava realmente querendo saber o conhecimento dele. E ele não tinha. Então ele tomou-lhe um 2. Ninguém foi aprovado no concurso, foi todo mundo reprovado. Mas você vejam só, ele ainda foi e denunciou o meu amigo na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, não, Assembleia Legislativa, não foi na Por Câmara dos conta Vereadores, na disso? Assembleia. Porque Por foi conta disso, não, reprovado? que foi reprovado, estava sendo perseguido. É o Não mal tinha, perdedor, né? ele não está acostumado. Está acostumado só do esquema, da panelinha. Né? Vai você tentar fazer mestrado, doutorado na UER, nós, né? Vamos nós tentar fazer mestrado, doutorado com a nossa visão de mundo, sem conhecer ninguém, sem ser da panelinha nem ideológica. Vamos nós tentar nos candidatar para fazer mestrado, doutorado na UERJ, na UFRJ, na UF, para ver se a gente é aprovado. Não é? Pois Ou é. para ser professor dessas universidades. Não é? Eu estou cansado de ouvir histórias sobre isso. Né? Eles realmente se conhecem, então a prova não é identificada, mas é quase como se fosse. Né? Eu tenho um amigo meu, esse meu amigo que eu comentei lá da faculdade de Barilã, O professor de chavão vai te filosofia. identificar. Mas identifica que você é da patota. Exatamente. Ele tirou em primeiro lugar, assim, com uma nota muito longe da do segundo lugar, para professor de pedagogia da Universidade Federal Rural, inventando um Aristóteles que não existia, completamente marxista. Ele escreveu tudo errado e tirou 10. Né? Então, Pois assim, é. esse cara é da panela, esse cara é da patota, esse aqui vai ser um excelente professor. Então, eu sempre falo para os meus seguidores, né, os estudantes que querem fazer concurso, eles sempre falam assim: ah, mas professora, o que que eu escrevo na minha prova? A gente a gente está numa guerra, né? Que a gente chama de guerra cultural, que no final das contas é uma verdadeira guerra espiritual. Mas vamos falar aqui no âmbito terreno. Isso aqui a gente está na guerra cultural e nós somos, né, os soldados, né? Cada um está exercendo aqui uma função no tabuleiro de xadrez, cada um está fazendo uma jogada. Então, se você ainda é estudante e tal, eu sempre recomendo o seguinte: não entra em conflito. A gente sabe que as universidades estão tomadas pelos marxistas, os concursos e tudo mais. Então não entra em conflito. Escreve o que o teu professor progressista quer ler e estude por fora. Tá? Porque se você não escrever o que ele quer ler, ele vai te reprovar, você vai ficar ali apurrinhado, você não vai pegar teu diploma, tal. Pega logo o teu diploma para você entrar mais ativamente na jogada, para você conseguir fazer jogadas mais efetivas. Não adianta você ficar lá Ocupar gritando na espaços. faculdade, ocupar espaços. Então, o que que eu vou fazer? O examinador da banca do meu concurso público é esquerdista e ele fala só lacrações e tudo mais. Então, meu amigo, o seu examinador da banca é esquerdista lacrador? Lacre na prova. Toma o engove antes e o engove depois. Mas lacre. Entre, ocupa o teu espaço na guerra cultural e depois você faz a tua jogada. Ali, você tem que dar o passo para trás para depois dar outros passos para frente. É assim que funciona. Então, o meu examinador é lacrador. Lacre. Toma engove antes, engove depois você vai no banheiro, vomita se precisar, mas lacre. Garanta o seu espaço. Garanta o seu espaço. Não fica ali brigando com quem, naquele momento, está numa posição muito superior a você. Você não vai arrumar nada. Você precisa se formar, pegar teu diploma, passar no concurso, se for o caso de vocês que querem concurso. Quem quiser concurso, passa no concurso. Passou no concurso, meu amigo, aí acabou. Aí acabou a lacração, você já vai poder, né, jogar solto, né? Você já vai poder jogar solto. Eu fiz concurso do MPF, né? A presidente da banca de constitucional que me examinou foi uma senhora chamada Débora Duprá. Não sei se Sério? você Daí, sabe quando, lógico que eu sei quem é. Não sei se o pessoal sabe sabe, quando mas eu sei quem é. ex-procuradora federal dos direitos do cidadão, né? Que é amiga do Daniel Sarmento, entrou várias ações, né, a favor de aborto e tudo mais, Uhum. Não é né? aquela procuradora que disse que algo assim, no sentido de que a A criança família, não é da família, criança não é da a criança não família, é da negócio família, assim. ela mesma. Sabe quanto que ela me deu na prova? Ah, 10. mas tu lacrou? Tu lacrou?
Lacrei um pouco. Eu falei tudo que ela queria ouvir. Não precisei Então lacrou. lacrar. Não precisei lacrar, daquela lacrada, assim, Sei, mostrar sei. carteirinha e tudo mais. Mas, se precisava descrever procedimentalismo, substancialismo, descrevi. Não fiz nenhuma crítica. Ninguém Aham. me pediu crítica, eu não vou criticar, né? Sim, se E descrever assim, você vai descrever o marxismo também. Ah, descreva o é, marxismo. Tá, beleza, descrevo. bom. Pronto. hum. Agora, com relação à faculdade, eu ouso discordar. Porque eu, esse meu amigo Ricardo Ganks, o Braz também, que está aí nos assistindo, a gente tomou, mesmo sem conhecer ainda o que o Olavo fala, né? A gente, antes do Olavo dizer isso, a gente fazia o seguinte: o professor falou algo que a gente discorda, a gente vai bater, 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 até ele passar a gente só porque não aguenta mais olhar para nossa cara. E eu tive professor que me deu ponto. Tem essa Por isso, eu estratégia fiquei. também, Cléber. A estratégia que Mas eu é estou mais difícil. propondo a Mas é muito mais estratégia que eu estou difícil. propondo é a estratégia para você não se aporrinhar, É, sabe? sim. Mas A minha estratégia essa é mais estratégia divertida, de quem também, gosta do confronto. sim, sim, sem dúvida. Não é a que Né? eu recomendo aos meus alunos, mas também não estou dizendo Sim, que sim. está errada, entendeu? Assim, essa estratégia é ótima. Assim, para concurso, aliás, duas coisas para concurso, né? Hoje em dia já está diferente da nossa época. Hoje em dia é interessante que além de você lacrar no concurso, que significa simplesmente, não é exatamente lacrar, mas responder aquilo que o professor quer ouvir, independente se ele é de direita ou de esquerda, né? Eu pego o livro do cara, se ele tiver um livro, pego os artigos dele e responde aquilo. Agora outra, cada vez mais eles estão levantando o passado das pessoas, principalmente em prova oral. Entendeu? Então, no meu concurso, na prova oral, o examinador de direito internacional público, direitos humanos e direito internacional privado era simplesmente um cara que saiu do MPF para virar advogado do PT. Eros. Esqueci o nome dele. Mas ele é famosíssimo, famosíssimo ele. Só descasca. Foi ministro da Justiça, acho que da Dilma, né? Ele era meu examinador. Ele abriu É o lá Cardoso? o meu. É o Cardoso? Não, Não era eu Cardoso? me esqueci o nome dele. Se alguém se lembrar aí, quem é o examinador do 25º concurso, que ocupava um quarto das bancas, ele era dono de uma banca, de um grupo inteiro de matérias. E ele saiu para ser ministro da Justiça da Dilma e depois foi ministro, virou advogado do PT. Hoje em dia ele é advogado do PT. Eu esqueci o nome dele. Enfim, não era os Grau, não. Que era os Grau? O cara muito mais novo. Eu sou velho desse jeito, não. É, todo mundo sabe, só que esqueceu o nome. Então, ele abriu e viu lá. Ah, você foi delegado de polícia, é? E você foi escrivão também, é? Sabe, fez aquela cara assim de reprovação. Uhum. Tipo, o cara vai fazer prova de direitos Pô, nojinho humanos de e era polícia, né? policial. Tem nojinho de É, polícia. é. Márcio Tomás Basca vai botar o nome de todo mundo aí. Não, enfim. Ou seja, tomem cuidado com o passado de vocês. Tomem cuidado com redes sociais. Está fazendo concurso? Não dá motivo. Entendeu? A pessoa fala assim, não sei se eu fico combativo nas redes. Mas é um negócio de fazer concurso, tem prova oral, tem investigação social. Se tem prova oral é um negócio meio subjetivo. Né? O cara pode realmente meter umas perguntas ali, como aconteceu comigo, que você vai ficar desesperado. Né? Afinal de contas, o cara é examinador daquela matéria. Você é só um generalista. Né? A gente está chegando lá só como um generalista, não é verdade? Para fazer Pois aquela é. prova. Então, se o cara resolve. Tem inclusive, do outro lado também. Você tem um delegado no Rio de Janeiro que é tão de esquerda, né? Que diz aí que tem relação Santo Daime e tudo mais, não vou falar o nome dele, né? Professor de processo penal, que dizem que ele pode fazer, já desistiu, que ele está velho já, mas na época antiga ele podia fazer o concurso que ele quisesse de promotor e juiz, que ele jamais iria passar na oral. Entendeu? Porque era uma época em que o pessoal ainda pensava assim, não, isso aí não dá, cara. O cara é delegado de polícia e faz reunião com bandido, né? Tudo a favor de bandido. Não dá. Eugênio Aragão, Leonardo Jardim de Souza, grande Leonardo, grande Léo, agora virou meu Ah, amigo fala também. aí, Léo. Grande Léo respondeu: Eugênio Aragão foi o meu examinador, quase me reprovou na prova oral
de procurador da República. As notas foram caindo, assim, nas três matérias dele. Então você foi ninja ali, né? Você foi desviando dos golpes, né? E ao final. Ela Vieco em penal. Nicolaudino em administrativo. Nossa, foi que histórico, hein? Só galera top. Que histórico, Também. hein? Só saber. E você sobreviveu, cara. Você é um E sobrevivente, assim, parabéns. e aquela coisa, né? Né? Aquela coisa do mágico. Você sabe o truque? Sei. Então você não vai cair na mágica. Eles podem falar o que eles quiserem, podem contar o caô que eles quiserem, podem te aprovar, bater palma pra você. Eu soube que depois que a Débora Duprat no intervalo falou que eu tinha sido o melhor candidato que tinha feito prova até aquele momento. Não é fácil, né? Meu nome é com C, Kleber, né? Então foi o primeiro dia de manhã. Então foi fácil ser o melhor até aquele momento. Mas vejam só, a pessoa pode se envaidecer. Isso acontece muito, muito. A pessoa se envaidece com aquilo e passa a acreditar, retroativamente. Ah, não é que aquilo que eu falei estava certo mesmo? Isso aí é descrito no Maquiavel Pedagogo, né? Como Sim, uma forma de manipulação, né? Ó, 10 com Duprat ir bem com o Eugênio Aragão seria estranho demais, né? Vamos combinar, o Leonardo falando. Mas vamos lá, a gente está chegando aqui a 1 hora, né? Vamos ver se a gente. Eu não sei se vou conseguir salvar depois para compartilhar no YouTube, mas eu queria que você dissesse dos seus projetos agora, se você tem algum projeto para mostrar, né? Que nós somos peões nessa história aí, né? A gente tem que fazer alguns movimentos para mostrar para o povo, né? O que está acontecendo, né? Eu queria saber dos seus projetos aí sobre ativismo judicial, enfim. Não, o meu projeto no momento é um projeto assim mega ambicioso, que eu já havia planejado já há mais de um ano, e nesse ano ele começou a tomar forma e vai se concretizar no mês que vem, em setembro, que é um curso, né? Eu verifiquei que havia essa demanda, o pessoal do direito não tem os conhecimentos de fora do direito que eles precisam para lutar a guerra cultural. Eles não entendem certas coisas. Então, eu peguei aí esses meus, né, quase 9 anos aí de estudo com o Olavo, separei o que havia ali, né, de puro suco para a gente compreender o que está acontecendo e montei um curso chamado O Direito e a Guerra Cultural. Então, esse curso ele vai ser lançado ao público no mês que vem. Então, eu estou aí agora na fase aí de gravação, de vídeo e tudo mais. Está bem cansativo. Foi um ano inteiro de trabalho, de pesquisa, selecionar os livros que iam ser usados na bibliografia, selecionar os trechos dos livros que eu ia utilizar, selecionar naquele mundaréu de temas aqueles que eu ia precisar como sendo os temas mais importantes para entregar para o povo, para eles receberem meio que de mão beijada, assim, já selecionado o que eu mesma não recebi. Então, assim, eu queria que na época alguém tivesse feito isso. Mas, enfim, eu catei meus cavacos aí esse ano e acabei né, montando esse curso pro pessoal. Então, vamos ver o que vai acontecer. É uma jogada que eu estou fazendo também na Guerra Cultural e é também uma forma de eu fazer com que as pessoas que assistam ao meu curso também façam as suas jogadas. Então, ali vai ser um negócio que vai espalhar por progressão geométrica. Então, eu tô fazendo uma jogada séria no tabuleiro, né? Jogando esse curso para o público. Então, quem assistir às minhas aulas vai adquirir um conhecimento que outras pessoas do direito não vão ter e, consequentemente, elas vão conseguir fazer jogadas que os outros não vão conseguir. E aquilo ali vai se replicar e a gente não faz a menor ideia de onde isso vai parar. Mas a sementinha precisa ser jogada. Então, essa é a minha jogada do momento, meu amigo. Nós precisamos, né? Todos nós precisamos. Nós não somos o Olavo, né? Nós precisamos de pessoas que peguem na nossa mão e mostrem, olha só, você quer ser mais inteligente? Você quer entender realmente o que está acontecendo no direito, na mídia, no cenário geopolítico? Bom, então é isso que vocês têm que fazer, é isso que vocês têm que estudar. É desta maneira que vocês têm que estudar. Então, foi pensando nisso, né? Pensando assim, até no movimento anterior ao direito, porque uma coisa engraçada, porque como eu sou muito marombeiro, e no início da pandemia eu me preocupei longamente com o pessoal das academias que estavam fechadas, né? Eu tenho muitos seguidores que são donos de academia e marombeiros, que começaram a me seguir por causa disso, né? E porque eu sou marombeiro também. Então eu fiz um curso que é mais amplo,
que é na verdade, é um evento que vai ter de 2 a 5 de setembro, totalmente gratuito, né? Online, 100% online, 100% gratuito, comigo e com o Braz Oscar, que é colunista do Brasil Sem Medo, jornalista, né? E também deve ter a participação do Ricardo Ganks, que é filósofo, professor de filosofia aristotélica lá em Israel, né, da Bar-Ilan. A gente pensou um evento para mostrar para as pessoas, você falou do ciclo moral, né? Mostrar para as pessoas esse ciclo de mentiras. Né? Quais são as mentiras que estão te pegando o dia inteiro nos livros, na mídia, dos intelectuais, né? E como isso afeta a sua vida, né? Como isso afeta a vida da sua família. Né? Porque a gente está aqui pensando no direito e tudo mais, mas esse discurso todo, ele alcança a família da pessoa, alcança o filho dele. Daqui a pouco está filho contra pai. Né? Eu vi hoje uma situação lá Já de tá, já o, tá. o Rio de Janeiro dizendo que o secretário municipal do Rio de Janeiro dizendo que adolescentes de 12 a 18 anos podem ir se vacinar sozinhos. Eu Né? vi. Para tudo ele precisa de autorização. Mas Aham. para isso, assim, a questão não é se precisa ou não vacinar. Né? A pessoa vacina se ela quiser, tudo bem. Mas vejam só a manipulação para criar rachas até dentro da família, marido contra esposa, filhos contra pais, ainda mais adolescentes, né? Você falou aí, você quase que tocou no imbecil juvenil, né? Então, os coleguinhas tem professor dando ponto para aluno que vai tomar vacina. Você acredita nisso? Né? E Né, aí, o que que uma coisa tem a ver com a outra, né? como é que você faz para blindar a sua família disso? Como que você blinda a sua família disso? Só tem um jeito. Você fica mais inteligente. Você tem que desenvolver a sua inteligência conectada à realidade para que você possa desenvolver a sua personalidade e ter uma personalidade madura. E com isso você compreenda o que está acontecendo e, como você mesma disse também, você possa até influenciar outras pessoas. Você tenha uma posição ancorada na realidade que ninguém te tire dali. Né? Você fique imune de toda essa mentirada que você pega, desde a mídia mais idiota, né, até esses livros mais rebuscados de direito. Né? Vai se pegar um. Eu ia falar que Michel Foucault é rebuscado em sociologia, mas Michel Foucault não tem nada de rebuscado. Né? Mas, enfim, é para tudo isso que a gente vai fazer esse evento no dia 2 a 5 de setembro. Então, pessoal, acompanhe o meu canal, só acompanhar o meu canal, continuar acompanhando para saber quando vão liberar as inscrições, para poder fazer a inscrição para participar do evento, que, salvo engano, vai ser todo no YouTube. Vai ser 100% online, 100% gratuito, mas o YouTube é melhor para fazer esse tipo de coisas, né? Então, a pessoa tem que se inscrever para participar. E no final, depois que a pessoa já tiver recebido todas essas ferramentas para ficar mais inteligente, mais ancorado na realidade, a gente vai oferecer um curso para aquelas pessoas que queiram ir além disso. Eu desenhei junto com o Ricardo Ganks e com o Braz, o Ricardo Ganks, já falei, né, eu era professor de filosofia, um curso sobre inteligência mesmo, para a pessoa ficar mais inteligente, deixar de ser burra. Aí sim, Né, porque, maravilha. porque, no fim das contas, você falou, a gente tem uma essência. Né, uma essência, às vezes, é uma essência que é até conservadora, ligada à minha realidade, mas a gente tem um monte de cacoetes progressistas, um monte de cacoetes que a gente não faz a menor ideia e que é incapaz de identificar. A gente não tem instrumentos para isso. Você não nasce com esses instrumentos. E é isso que a gente vai dar. A gente vai dar instrumentos para isso, para identificar até em si próprio quais são aqueles discursos que você repete e que eles não têm conexão com a realidade, né? Uhum. Isso aí. Então é isso. Vou lhe dar aqui as palavras finais, né? Questão de cavalheirismo, né? Para a gente Né? despedir das pessoas. Mansperrupting. Mansplaining. Sei lá. Minha mulher fala que eu faço tudo isso. Mansplaining, mansrupting, tudo eu faço. Então, pessoal, obrigada aí pela audiência. Ó, ficaram aí quase 200 pessoas aí até o final. E parabenizar aí pelo teu trabalho, Kleber, que realmente é um baita trabalho aí de conscientização. Né? Espero que o teu curso dê É o frutos. nosso. Né? Mais uma jogada aí que a gente está fazendo para tentar colaborar com essa miséria moral e intelectual que se abateu no país. Então, agradecer aí, pessoal. Boa noite para todo mundo. E obrigada aí pelo convite aí para essa live. Tamo junto. Eu que agradeço por ter aceitado. Obrigado, boa noite a todos. Compartilhem com amigos e inimigos. Vai que eles aprendem alguma coisa. Isso aí.